Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Então, galerinha, hoje nós vamos falar um pouco sobre as tradições, né? Sobre as festas de celebrações que estão relacionadas a crenças populares, principalmente, e é exatamente quando se fala desse encontro entre o mundo material e o imaterial. Então, o objetivo dessa aula é vocês perceberem, né, a importância, né, dessas celebrações para a cultura dessas pessoas, que faz parte, né, da tradição, essas festividades, muitas vezes profanas também, e eles trazem aí toda uma tradição católica, né, principalmente, porque essas celebrações, como por exemplo a festa, né, de Bumba Meu Boi, em São Luís, fazem algumas referências a celebrações, né, de santos. Então, é dentro desse contexto que nós vamos iniciar falando um pouco da manifestação cultural da festa de Bumba Meu Boi em São Luís. Então, o que é que a gente pode perceber sobre essas festas e celebrações de diversas culturas que acontecem em várias regiões? Vejam que essa aula ela tem tudo a ver com a aula anterior que nós vínhamos falando, de aulas anteriores, no caso, quando se falava do uso de máscaras, né? O uso das máscaras, a criação dessas máscaras, elas estão, na verdade, relacionadas a toda uma tradição, a toda uma festividade que essas pessoas trazem, né, determinadas regiões. E aí isso é muito materializado. E a festa de Bumba Meu Boi está presente na cultura, tanto de São Luís, mas em outras regiões do Brasil. Aí na imagem, vocês estão vendo o momento de uma celebração e retrata exatamente a festa de Bumba Meu Boi, onde para eles essa tradição tem vários significados, inclusive vem representar o nascimento, né, e o batizado e a morte do boi. Então, para isso, eles criam músicas, criam todo um enredo, criam dramatização. Então, é exatamente quando a arte ela vem estar inserida nesse processo, dessa cultura material. Então, o enredo, a letra das músicas, a dramatização, inclusive nessas músicas, eles contam a história, né? A história do boi, como esse boi ele faz parte da tradição dessas pessoas e acaba, nesse momento, toda essa interação acaba aí trazendo uma questão, né, dos santos, que eles têm essa divindade, fazem essa referência, e aí eles mostram o momento em que esse boi é roubado, né, e aí esse personagem acaba sendo chamado, né, de Pai Francisco, que está muito presente na letra da música. Então, os vaqueiros que se envolvem nessa manifestação artística, nessa tradição, contam o encontro, né, desse boi, né, quando o boi ele é encontrado pelos vaqueiros, e aí eles trazem aí todo um enredo, toda uma dramatização, tá? E veja como toda essa cultura ela está muito presente, né, na vida dessas pessoas. E eles acabam passando de tradição em tradição. A música, ela não é simplesmente, né, uma música que vem trazer só a história do boi, mas ela vem trazendo também
um enredo, ou melhor, eles trazem também uma melodia, tá? Que aproxima, né, essas pessoas exatamente dessa tradição. Então, essas festas, e a ideia aqui é celebrar essas tradições, essas crenças dessas pessoas, e a partir desse momento você percebe aí o encontro dessas culturas, né, e desse mundo material e imaterial. Então, a partir do momento que eles usam, né, fantasias, eles usam máscaras, eles confeccionam isso, e tem toda uma questão relacionada à crença. Então, eles confeccionam é, essas fantasias, e é outra questão que você pode perceber com relação à festa do boi, é que a, a fé que eles se utilizam, né, para confeccionar é muito importante. Só que não é só, muito importante para eles. E cabe a gente conhecer a importância, né, dessa tradição. Não só no Maranhão, mas em várias outras regiões do Brasil, existe essa crença, né, de celebrar. Em Belém do Pará se utiliza também, né, e em outras regiões do Brasil. Então, isso é muito voltado para a cultura local, né? E trazem também, muitas vezes, nessas apresentações, nessas tradições, trazem muito o culto, né? A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no caso lá em Belém do Pará. Então, você pode se perguntar, qual a relação, né, dessas crenças com a arte? A arte de criar, né? Criar as fantasias, toda esse enredo. Então, eles usam toda uma criatividade para se referir. E percebam que várias regiões do Brasil existe as festas de padroeira, né? Cada cidade, eles geralmente celebram, né, uma santidade, e acaba sendo um grande evento religioso, onde o Círio de Nazaré é outro exemplo, né? Esses eventos geralmente acontecem uma vez por ano. Determinada cidade tem o santo, que é o padroeiro da cidade, e aí eles fazem essas celebrações. Geralmente, quando vão encerrar, eles utilizam, né, fazem, no caso, procissões, né? As procissões geralmente vêm ser dedicado ao santo, no caso o Círio de Nazaré é um exemplo. Então, esses eventos, eles trazem, né, vão ao longo dos anos, vão acrescentando, né, shows, vão apresentando algumas tradições, como jogos na cidade, parques de diversão. Então, é algo que está muito presente na cultura dessas pessoas. Eles celebram, né? Então, essa questão da fé, né, música e comunhão está relacionado a toda essa produção, que existe aí todo um sentimento de identificação, né? Então, é a partir de todo esse contexto que muitos artistas, eles criam, né, sua arte. Um exemplo disso, dessa criação, é o poeta, né, Euclides Farias, que ele vem criar ele traz, né, uma letra de música que vem exatamente contar um pouco, né, da história. Outra questão importante para a gente falar ainda dessas tradições é o Plácido José de Souza, né? Que é outra pessoa de fundamental importância para a gente perceber como essas pessoas se relacionam, né, com essas tradições em sua cidade. No caso de Belém do Pará, esse homem, né, ele é um dos maiores exemplos, né, por volta de 1700,
o Plácido, ele encontrou, né, um igarapé chamado de mucurutu. Veja que são palavras indígenas, que é, no caso, a imagem, né, de uma santa, e dali conta-se a lenda, né, de acordo com a tradição dele, que ele levou para casa, né, essa santa, e a santa desapareceu. Então, no outro dia, foi encontrado no mesmo local. Então, é a partir desses contos, é a partir dessas vivências e costumes que nessas regiões, no caso, aí vocês estão vendo a procissão do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, no ano de 2016. Então, é um evento muito antigo, que traz toda uma tradição e que eles celebram, né, e criam inclusive músicas, né, culto ao santo. Uma das diferenças que a gente pode trazer, né, é o hino de Euclides, onde ele diz, né, nos versos ele diz: vós sois o lírio mimoso, do mais suave perfume, que ao lado do santo esposo a castidade resume, a Virgem Mãe amorosa. Então veja aí todo um culto, né, a questão da santa, né, a Senhora de Nazaré. Então esse encontro entre o mundo material e o imaterial é que nos leva a toda uma tradição cultural que essas pessoas trazem há muitos anos e que a gente, enquanto estudiosos da arte, a gente vê com olhos mais sensíveis, né, de valorizar essa cultura e não simplesmente achar que existe uma cultura superior à outra. E aí, veja como nas palavras de Euclides, né, esse hino ele foi composto dentro de todo um contexto que é exatamente esse contexto da história do Círio de Nazaré. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.